Olá a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Guararapes. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, destaco que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation no ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. For those who don't speak Portuguese, we have English simultaneous translation. They can be accessed by pressing the interpretation button, represented by the globe icon on the bottom right corner of the screen, and choose the English option. Para aqueles que estão ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo dessa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva seu nome para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas à perspectiva de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Guararapes constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e riscos, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Com isso, gostaria agora de passar a palavra para o senhor Oswaldo Nunes, CEO da companhia. Senhor Oswaldo, pode prosseguir. Uma boa tarde a todos. Obrigado pela presença aí de cada um de vocês. Começando aqui e falando do ecossistema e deste novo ambiente concorrencial. Aqui a gente segue fortalecendo e conectando, né, os elementos, né, para a construção do nosso ecossistema de lifestyles, produtos e serviços financeiros. Quando a gente olha para o ambiente concorrencial que vai se formando, a gente enxerga como potenciais concorrentes diretos os especialistas, né, e tem muitos players de moda, né, que já operam no modelo omnicanal com agenda de evolução para o modelo de plataforma e ecossistema. Hoje aqui nós estamos jogando, né, ancorado nos elementos do ecossistema que estão mais avançados, né, em consistência e maturidade, fruto dos investimentos que fizemos em tecnologia, plataformas digitais e omnicanalidade nos últimos 2 anos. Esses elementos são a evolução e o crescimento do core e a marca forte como alavancas de valor. Estamos melhorando continuamente o produto e a coleção. Estamos aumentando o sortimento com curadoria, marcas próprias, 1P de terceiros e 3P no marketplace. Teremos um mix cada vez mais assertivo por região, lojas e entre os CDs, para apoiar na disponibilidade de entrega, né, como um dos elementos de diferenciação e decisor de compra, e como consequência das evoluções que a gente tem promovido, né, em análise de dados, na dimensão, né, e no nosso motor de demanda, nos sistemas de precificação, distribuição e remarcação. Também estamos ancorados nas verticais adjacentes ao core, com as nossas marcas especialistas, né, como a Carters, Casa Riachuelo e agora a FanLab. Esse novo formato é transversal a vários perfis de clientes. Vamos abrir a 3ª loja agora no 4º trimestre. E as marcas especialistas ainda têm muito espaço para crescer organicamente integradas ao ecossistema. E a gente segue olhando as adjacências do core para ver onde mais podemos crescer com novos formatos e marcas especialistas para o posicionamento e construção de elementos diferenciadores do ecossistema.
A Midway, né, como plataforma de produtos e serviços financeiros e que vai evoluir, né, para ofertar soluções financeiras completas para o cliente, com marketplace integrado. A Midway é fundamental como elemento de diferenciação para alavancar as marcas e as suas propostas de valor, e alavancar o relacionamento e engajamento com os clientes. Também estamos jogando com o modelo da omnicanalidade e a cadeia de suprimentos e logística integradas. Seguimos consolidando o novo papel da loja e do colaborador, que estão mais digitais. Seguimos evoluindo, né, com o autosserviço e a mobilidade nas lojas, que trazem mais conveniência e também eficiência operacional para nossas operações na loja física. A logística integrada e omnicanal também vem apresentando boas evoluções nos seus indicadores de prazo, tanto no envio direto da loja, como no envio direto dos CDs e no last mile. Também temos reduzido o custo por entrega. Nesta dimensão, nós estamos testando, né, e aprendendo, né, com boas parcerias e serviços de terceiros em last mile, para a gente poder decidir aqui o melhor caminho para a evolução e digitalização da nossa transportadora, a TCV, né? Vamos aqui decidir se compramos ou construímos dentro de casa um motor para conectar parcerias regionais ou locais de last mile, né, para a gente ganhar mais eficiência ainda e melhorar a experiência. Claro que tudo isso é bom, mas a gente enxerga que ainda não é suficiente para ganhar o jogo no futuro, né? A gente tem que seguir evoluindo e acelerar outros elementos importantes da construção de ecossistema que ainda estão em fase de modelagem ou de piloto, né? A gente segue focando aí esforços, né, para evoluir em análise e experiência, né, que são dois elementos chave de base, né, para todos os componentes do ecossistema. A gente entra agora já entramos, na verdade, num segundo ciclo, né, de evoluções da plataforma de e-commerce e marketplace e da plataforma financeira da Midway, né? Tem muita coisa boa no pipeline aqui para a gente evoluir a experiência, aumentar a complementariedade e conveniência. Também está em curso, como já falamos na última teleconferência, o novo CRM, o nosso modelo de fidelidade, né, que vão permitir a gente escalar jornadas personalizadas para aumentar engajamento com as marcas e as plataformas digitais, né? Estamos pilotando, né, o programa de relacionamento com uma base selecionada de clientes, onde ainda, né, nesse trimestre, provavelmente no final deste trimestre, a gente vai poder começar a testar a elasticidade do programa, né, e do nosso motor de cashback. Né. A gente sabe que tem muito que evoluir em conteúdo e entretenimento como parte do negócio, né, esse é um desafio novo, né, e onde os players internacionais já avançaram bastante, né. Na agenda ASG, né, com a nossa integração, né, com a indústria, né, a gente está construindo uma agenda mais robusta nesse tema, e a gente acompanha, né, de perto e diariamente cada detalhe do processo produtivo, né, em termos de uso de materiais, descarte de resíduos, pessoas e meio ambiente, né, acho que a gente segue evoluindo bem nessa pista, mas ainda tem oportunidade aí. E, finalizando esse bloco aqui, né, vamos seguir fortalecendo esses temas todos que são importantes para a nossa estratégia, né, para a construção do ecossistema. São temas que, ao mesmo tempo que constrói o futuro necessário, né, para manter a competitividade, também são alavancas de crescimento no curto prazo. Passando agora para alguns destaques do trimestre, o tripé evolução em produto, experiência e boa comunicação, né, ajudou no repasse e na aceitação do novo patamar de custo-benefício e preço médio. Com isso, né, a gente conquistou um crescimento robusto das vendas de 24% sobre o segundo TRI de 21, e com margem robusta, né, de 53,2%, com ganho de 4,6 pontos percentuais no período, né. O crescimento da venda, com uma boa combinação de volume e crescimento da margem,
promoveu o bom crescimento do EBITDA de mercadorias, do EBITDA consolidado. Fizemos aí um crescimento de qualidade, como já vem acontecendo há vários trimestres. As categorias de vestuário mantiveram um crescimento bastante robusto, crescimento de 31% sobre 21, com margem de 57,6% no período. É uma combinação bastante saudável, né, e que contou aí com a contribuição sazonal das temperaturas médias mais baixas no período e as ocasiões sociais que antes estavam restritas durante a pandemia voltaram e as pessoas agora estão mais preocupadas com a forma como se apresentam. Destacamos que o fortalecimento e o crescimento do core das categorias de vestuário vem desde o segundo semestre de 19, portanto, é um movimento consistente e sustentável, né? Mas a gente ainda enxerga, né, que tem oportunidade em categorias importantes e adjacentes ao core que estamos trabalhando. O EBITDA de mercadorias mais que dobrou, né, em relação ao segundo trimestre de 21, graças à boa combinação de crescimento e margem bruta, e o EBITDA consolidado também apresentou um bom crescimento, né, de 28% sobre 21, mesmo com um cenário macro desafiador para os negócios combinados da companhia, né? Sabemos que o Brasil tem histórico de cenários macro mais desafiadores, mas nós aprendemos a fazer a gestão dos negócios nesses cenários. Hoje, mais recentemente, acho que a gente está no pior momento, inflação e juros altos, que pressionam renda e consumo, e também o PDD das carteiras de crédito, mas nós estamos preparados para lidar com esse cenário. Primeiro, o core do varejo vem crescendo com consistência há vários trimestres e vai seguir performando bem pela qualidade das melhorias que promovemos, e o risco das carteiras novas já está ajustado, e as faixas curtas, né, já indicam melhora do PDD no quarto trimestre, quando o PDD passa a pressionar menos o resultado, e quando a gente acredita o EBITDA consolidado da companhia ganha tração, né, com a melhora da performance da mídia. A mídia vem crescendo, né, organicamente a sua base de contas digitais, já são 2 milhões de contas, né, em termos transacionais, o empréstimo pessoal e o uso do Pix vão bem, né, os demais produtos têm volumes transacionais ainda marginais e com muito potencial de crescimento, tem muito dever de casa aí, né, com oportunidades de alavancar mais a receita da mídia. A gente olha para a dimensão de cliente, né, o feedback do cliente nos indicadores de NPS, nos canais físicos, se mantém em patamares bastante elevados de qualidade. No digital, a gente segue evoluindo, né, pelas melhorias nas plataformas e jornadas, e já alcançamos a zona de qualidade do indicador. A gente olha para os clientes que mais compram, a gente dispõe, né, de uma base de 17,4 milhões de clientes ativos dentro do ecossistema, né, uma evolução de quase 12% sobre o segundo trimestre de 21, e aí tem uma grande oportunidade da gente seguir crescendo, né, a base de clientes Omni que compram 3 vezes mais. Complementando aqui os comentários do trimestre, né, destacar aqui que os estoques seguem sendo ajustados para trazer mais eficiência e crescerem em linha com a inflação, e cresceram, né, cresceram no último período em linha com a inflação dos últimos 12 meses, né, e também em linha com o plano de vendas. No mês de junho, a gente teve aí um pequeno ganho de eficiência no giro dos estoques, né, acreditamos que o maior degrau de aumento nos custos já foi incorporado à conta de estoques, mas, né, acreditamos que ainda temos muitas oportunidades nesse tema, né? Os times estão trabalhando fortemente nisso aqui. Mantemos a preocupação constante, né, com as melhorias internas, né, para aumentar a produtividade, usando cada vez mais a tecnologia para automatizar processo e ganhar eficiência operacional. E estamos confiantes que as melhorias internas que promovemos são sustentáveis e vão contribuir para melhorar os nossos resultados futuros, né? Para finalizar,
né? Seguimos confiantes com o curto prazo, né, e o último trimestre de 22, e otimistas aí com o longo prazo da companhia, né, porque os nossos fundamentos estão melhores, né. Agora eu passo a palavra ao Túlio para seguir aí nos comentários do resultado, e estamos aqui com o time, né, para as perguntas e dúvidas de vocês. Túlio. Obrigado, Oswaldo. Boa tarde a todos. Passando aqui para a página 9 do material, nós temos aqui uma mandala aqui que mostra um pouquinho do que a gente vem trabalhando, as prioridades dos últimos anos aqui da companhia, os anos mais recentes, né? A gente vem falando muito da busca, e a busca, assim, bastante contínua pela mecânica de consistência, em todas as vertentes, né? Acho que o ponto principal e o principal driver, sem dúvida nenhuma, é a consistência de vendas de top line. Acho que isso a companhia vem entregando aí de forma bastante contínua desde o segundo semestre de 2019, né? Acho que aqui tem vários elementos envolvidos, né? A gente vai falar um pouquinho de cada um dos elementos aqui ao longo da apresentação, mas acho que aqui tem desde do redesenho dos times de produto, desde uma revisão bastante estrutural de processo, toda a mecânica de governança, de acompanhamento de metas e acompanhamento de resultados, trabalhos importantes na linha de despesas, como está colocado aí também. Enfim, acho que todas as principais vertentes vêm numa toada sistemática de acompanhamento e de evolução e de melhoria contínua, tá? Como a gente falou, né, toda a parte de top line e margem, sem dúvida nenhuma, é o carro-chefe, mas é importante também a gente deixar não só a parte de despesas operacionais correntes sob controle, como também os elementos novos que naturalmente trazem alguma pressão em termos de resultado, como claramente vem acontecendo os elementos da transformação digital. Acho que esse é um outro tema também que a gente vai falar um pouquinho aqui. Acho que desde meados de 2021, a companhia claramente vem comunicando, né, o nível de exigência e de maturidade com que vem tratando o tema, né, trazendo as evoluções para o cliente, mas se preocupando também por um bom ponto de equilíbrio no que diz respeito à rentabilidade e os investimentos projetados. Passando agora para o slide seguinte, nós podemos agora sim falar especificamente do top line da companhia. Nós estamos falando de uma receita líquida de mercadorias no trimestre de 1.598 bi. Isso significa um crescimento de 24% em relação ao segundo trimestre de 2021. E quando a gente traz um conceito de mesmas lojas, estamos falando de um número de 19,5%. Aqui, como eu comentei, né, acho que o mais importante é a trajetória de consistência, não só do curto prazo, como a gente pode notar no slide do lado direito, no lado direito do slide, né, mas também desde o segundo semestre de 2019, como mencionei, onde a partir daí, realmente uma série de elementos vem sendo trabalhados no que diz respeito ao core business da companhia. Acho que num passado aqui mais recente, eu gostaria de dividir com vocês e relembrar, né, acho que a gente já falou também bastante sobre isso nas últimas teleconferências, mas é sempre importante trazer os principais eixos, né? O Oswaldo acabou de mencionar, acho que a melhora em toda a parte de produto, né, estamos falando de qualidade, de fit, né, estamos melhorando toda a parte de sourcing, talvez seja um eixo central aí de melhoria. Estamos falando não só de fornecedores nacionais, como também internacionais e toda a inter-relação com as nossas fábricas, né. Eu acho que aqui tem uma pista incrível aí, liderada pelo time do João, pelo time da Cláudia, né. Nessa vertente, claramente o feminino já encontrou uma pista de consistência e vem trazendo aí, trimestre após trimestre, números muito significativos de crescimento em mesmas bases, né? Isso para a gente vale muito, né? Que é uma melhora muito relevante do core business, né? O masculino, agora mais recentemente também, os números desse segundo trimestre são números fortes, né? Ou seja, como a gente comentou aqui no primeiro trimestre, o masculino ia começar a entrar no eixo de uma pista de consistência também. Esse número no segundo trimestre também mostra claramente esse início do movimento, né? O infantil, assim como o feminino, já estava também com uma pista bastante traçada, né? Não só o infantil como um todo, mas também
é importante para a linha da Cartas e a própria bandeira da Cartas, né? No mais, acho que o time hoje é um time mais maduro, né, consciente da proposta de valor das coleções, com as mecânicas de value for money mais consistentes, né? Eu acho que o que mostra com bastante clareza isso é justamente o movimento que a companhia passou a adotar a partir do mês de março, quando a gente deu aqui bastante clareza ao longo da teleconferência do primeiro TRI, onde a partir de março a companhia começou a repassar para os preços, né, a pressão proveniente dos custos, e aí, sem dúvida nenhuma, a marca foi capaz de absorver esse aumento de preço, mantendo performance de top line. É claro que isso só consegue ser realizado quando você tem uma proposta de valor adequado, uma proposta de valor condizente, uma marca expressando aí todas essas vertentes, né? Passando agora para o slide seguinte, né, nós temos os números referentes ao lucro bruto de mercadorias do grupo, né? Acho que aqui também, sem dúvida nenhuma, esse número sintetiza a qualidade do top line, né? Estamos falando de 850 milhões nesse segundo trimestre, contra 626 no segundo TRI de 21, e contra praticamente o mesmo patamar no segundo TRI de 19, quando a gente fez 633 milhões. Né? Então, esse crescimento de 35% reflete tudo isso que eu comentei agora há pouco, que eu acho que a questão da margem também, naturalmente, começa a vir para um eixo de alta performance, né? Então, uma expansão de 4,6 pontos percentuais em relação a 21, ou de 2,9 pontos percentuais em relação a 2019. Né? Então, muito a ver com o que eu acabei de falar, com a questão da capacidade da marca de absorver esse aumento de preço e toda a melhoria de performance e adequação da coleção e dos produtos. Passando a seguir, nós temos os números referentes ao EBITDA de mercadorias, né, como não poderia deixar de ser, né, quando o top line performa da forma que vem performando, e principalmente essa combinação forte, né, de um same-store sales robustos junto com uma expansão com bastante intensidade da margem bruta, né, uma vez que a companhia vem trabalhando ganhos de produtividade, né, todos os anos, desde 2014 praticamente, né, isso virou uma rotina aqui na companhia, a gente já vem falando aí ao longo dos últimos trimestres, é natural que abra realmente essa lacuna essa lacuna positiva aqui de rentabilidade. Então, a gente sai de um EBITDA de mercadorias de 101 milhões no segundo trimestre de 21, ou de 129 no segundo trimestre de 19, indo para o patamar acima aí do dobro, né? Estamos falando agora de 222 milhões. Então, realmente, é uma expansão que reflete muito daquele tópico que eu trouxe no primeiro slide, sobre consistência, melhoria contínua, evolução trimestre a trimestre, para que realmente as coisas aconteçam de forma bastante sólida e bastante construtiva. Tá? No slide seguinte, nós temos agora, entrando já no tema da Midway financeira, né, na parte esquerda do slide, nós temos os números referentes à carteira de crédito da companhia, até 180 dias, né, e aqui acho que claramente mostra, né, que em termos de valores absolutos, e aqui também puxado pela transação do Bandeira Off, né, nós temos aqui praticamente 5 bilhões de reais em carteira total. Mas é importante observar que a carteira com incidência de juros, né, que é aquela que efetivamente contribui para o resultado da operação financeira, né, ou contribui diretamente para o resultado da operação financeira, representa 38% desse total, sendo que no momento ali do segundo TRI de 19, esse número era 52%. Né? Então aqui ainda tem uma lacuna de oportunidade. Quando a gente faz a conta do valor absoluto, o número é praticamente um empate técnico, né? Um 1.890 contra um 1.885, né? Mas aqui, sem dúvida nenhuma, tem oportunidade para a gente expandir essa carteira com incidência de juros, e aí, naturalmente, trazer mais receita e apropriação ali de margem financeira para a operação financeira. Do lado direito do slide, acho que é importante a gente já dividiu com vocês com bastante detalhe ao longo do primeiro trimestre, nós vamos retomar aqui o raciocínio. Né? Ao longo de 2021,
até meados do terceiro trimestre, a companhia estava vivendo uma realidade, um nível de carteira herdado ali do momento de mais intensidade da crise, né, onde a companhia realmente colocou o pé no freio nos níveis de risco, né? Então, tínhamos ali uma realidade, uma carteira menor com um nível de perda ou um perfil de qualidade de crédito do cliente muito melhor, né? Então, foi um momento em 21 que a gente fez as reversões de estoque de provisão justamente por essa realidade daquele momento. Agora, o ciclo está invertido, né? Então, desde lá do quarto trimestre de 21, a gente retomou a reconstrução dos estoques de provisão, né? Fizemos isso também no primeiro TRI de 22 e agora novamente no segundo trimestre de 22. Aí, é claro, com um componente adicional, como o Oswaldo também já mencionou, do aumento marginal dos níveis de inadimplência, principalmente na vertente do cartão bandeira envolvendo as operações de spending off us, tá? Então, acho que aqui tem um ponto importante. Parte desse movimento tem a ver com o ciclo do negócio, como eu expliquei agora há pouco, e parte também por conta desse aumento na margem dos níveis de provisão, dos níveis de perda. Tá? Passando agora para o slide seguinte, né, acho que mostra um pouquinho do que eu falei agora há pouco, né, e olha que interessante, né? Na hora que a gente olha a linha azul, que é a linha do cartão Riachuelo, que é o que engloba ali as principais operações, os principais volumes, né? Em relação ao mês de março de 22, cresceu sim o nível de inadimplência, mas dentro ali praticamente de um mesmo eixo, principalmente quando a gente volta ali ao final do ano de 21, tá? Mas quando a gente compara, por exemplo, com junho de 21, né, aí sim o crescimento é mais expressivo, né? Realmente, quando a gente compara a necessidade e elementos de provisão daquele exercício com este, tem os dois componentes, parte aumento de provisão de fato, parte aumento de perda de fato, parte é o efeito cíclico, como eu expliquei agora há pouco. Tá? E quando a gente olha esse número por dentro, a maior pressão, como eu mencionei agora há pouco, vem das operações do cartão bandeira, tá? E principalmente o transacional off us. Olhando para o empréstimo pessoal, né, esse número vem caindo, a gente tinha sinalizado esse tema ao longo do primeiro trimestre, e a inclinação continua bastante forte, né, continua bastante intensa. Né. Aqui tem alguns elementos, né, a gente continua com um perfil de cliente em relação a crédito, né, um perfil de menor risco, né, isso vem, a gente herdou esse elemento desde o momento ali mais crítico da pandemia, né, a gente manteve esse perfil de cliente nas nossas carteiras e, mais recentemente, pela questão macro, também tratamos de deixar as nossas políticas de crédito mais conservadoras, assim como nossas políticas de cobrança, nossas atuações de cobrança mais incisivas e mais ativas, né? Então, isso aí tudo para proteger a carteira de crédito e proteger os números relacionados à inadimplência. Passando para o slide seguinte, os números mostram um pouquinho sobre a retomada da margem financeira, que é aquele top line da operação financeira que eu mencionei agora há pouco, né? Tem a ver com o percentual de carteiras com incidência de juros, né? E tem a ver também com o tamanho dessas carteiras. E claro que como derivada também a duration, né? Se o cliente fica mais tempo com prazos mais longos de financiamento, isso também colabora com esse nível de receita, né? Então, aqui, claramente, ali em 2020, né, 2021, a gente nota esse vale, né, que é por conta das reduções das carteiras, né, redução do risco associado também, e agora, claramente, a curva mostra uma retomada dos volumes, mas ainda em patamares menores ao que foi ali o segundo TRI de 19, por exemplo, uma redução ainda de 10% quando a gente compara com 19. Né. Então, a gente vai ver agora, logo, o que a gente percebe no desenho do resultado da Midway, né? Um elemento cíclico, né, que vem parte desse número aí, que é a recomposição das margens financeiras, parte da recomposição dos estoques de provisão, e um elemento, sim, corrente, relacionado principalmente aos elementos macroeconômicos, de um aumento marginal do nível de inadimplência, principalmente dentro da operação do cartão bandeira. Tá? Dessa forma, quando a gente olha o resultado da operação financeira, né, do resultado da Midway, tem essa pressão ano contra ano, né,
Aí é derivada justamente desses temas que eu comentei agora. Então, o número veio aí do eixo de 90 milhões no 2T19, ou 88 no 2T21, né? E agora para 21 milhões nesse segundo trimestre, né? Então, provavelmente aqui é importante entender essas mecânicas para entender desse número de resultado, tá? Passando agora para o slide seguinte, onde a gente volta para os números consolidados, né? Então, até agora falando primeiramente ali da parte do varejo, da consistência do top line, venda e margem, fechamos ali no EBITDA da operação mercantil. Agora, falamos recentemente agora da operação financeira e agora a gente volta para os números consolidados, tá? Então, a parte de despesa operacional, acho que aqui é um ponto que a gente vem trabalhando já, como eu comentei, né, há bastante tempo sobre essa vertente. Acho que esse trimestre e esse ano de 2022 não está sendo diferente. É sempre importante buscar oportunidades, buscar elementos que façam com que a companhia tenha uma estrutura mais leve, justamente para operarmos aí num cenário macro desafiador, como o Oswaldo trouxe, né? Mas, claro, mantendo aí a capacidade de crescimento e os níveis de rentabilidade do grupo. Então, dessa forma, a gente conseguiu, claro, né, aqui uma diluição em relação a 2T21, mas quando a gente fala com 2019, ainda não, principalmente por conta das novas despesas relacionadas à transformação digital, né? Isso é algo, como a gente comentou, né? A gente busca aqui um elemento e uma performance muito próxima do break-even nesses canais, mas é claro que pressiona quando a gente olha sobre outra ótica, né? Mas, de qualquer forma, acho que é um crescimento aqui bastante moderado, e, sem dúvida nenhuma, todos os trabalhos de produtividade continuam ativos aí, trimestre a trimestre. O EBITDA ajustado, do lado direito do slide, né, o Oswaldo já mencionou isso na apresentação dele, só para fazer aqui o fechamento. Acho que a composição, né, como eu mostrei, um EBITDA de mercadorias muito forte, né, um EBITDA da Midway com esse elemento cíclico, com efeitos do aumento de inadimplência na margem, e dessa forma o resultado consolidado do grupo cresce aí 28% nesse trimestre em relação a 21, indo para o patamar de 262 milhões nesse segundo TRI de 22. No slide a seguir, vamos falar um pouquinho do nível de alavancagem, nível de dívida e também de onde que veio esse consumo de caixa, né? Então, do lado direito do slide, a gente pode observar que desde 2019, né, quando a gente volta aí, desde junho de 2019, e olha para a dívida líquida da companhia, essa dívida líquida aumentou 611 milhões. Então, na hora que a gente olha especificamente a dívida, o tamanho da dívida líquida é um crescimento bastante razoável para uma companhia desse porte ao longo aí de um período desde 2019, né? E quando a gente olha por dentro, né, dos principais elementos, essencialmente tem dois temas aqui que foram os grandes elementos desse consumo de caixa. Um deles foram os investimentos na transformação digital, em todos os elementos relacionados aos canais digitais. Aqui tem uma vertente de consumo de caixa, né, quando a gente relaciona com o resultado, vindo ali da parte das despesas relacionadas à operação como um todo, e também relacionados aos investimentos em ativos fixos, em sistemas, em todas essas vertentes, né? Então, acho que aqui tem um ponto importante, e lembrando, né, quando a gente fala de um resultado perto do break-even dos canais digitais, a gente está falando de um EBITDA praticamente zero, só que, porém, claro que consome caixa, que tem a vertente do CAPEX e tem a vertente do capital de giro, né? E a outra frente, claro, que é o capital de giro como um todo do grupo, que aí sim tem todas as operações, mas também toda essa mecânica da Midway financeira que eu mencionei agora há pouco, né? Em relação ao nível de alavancagem, a gente vê aí um aumento nesse trimestre, principalmente por conta da pressão do EBITDA, né? Ou seja, o denominador aí trazendo um efeito importante, mas é claro que quando esse ciclo da operação financeira se concluir e naturalmente o EBITDA consolidado do grupo expandir de forma mais acentuada, né? Aí a gente imagina que esse número volte aí para um patamar no eixo histórico aí, como a gente mostrou no gráfico do slide à esquerda, no gráfico à esquerda do slide. Passando agora para o slide a seguir, temos os números referentes ao ciclo financeiro do grupo, né?
Aqui, de forma geral, acho que o ciclo saiu de 151 dias para 170. Quando a gente olha por dentro, né, a gente vê que o estoque na margem reduziu um pouquinho, né? A parte de fornecedores também reduziu, né, aqui 12%. Acho que aqui tem a ver também com todos os desafios que a gente vem conversando com vocês sobre a cadeia de suprimentos, né, a questão dos grandes fornecedores, os principais fornecedores também sendo bastante disputados. A gente falou da estratégia comercial, né, na busca de toda a vertente de sourcing, né, seja internacional, seja nacional. Então, naturalmente, toda essa mecânica também ajuda a pressionar esse número. E na ponta dos recebíveis, tem tudo a ver com a operação financeira, que aí sim é a retomada, como a gente mostrou agora há pouco, das carteiras de crédito, é o principal tema relacionado ao crescimento dos números de recebíveis. Passando para o slide a seguir, referente ao CAPEX, né, os investimentos em ativos fixos, nós temos um total aí de 163 milhões no trimestre, e acho que aqui o desenho é muito semelhante ao que a gente vem conversando no decorrer de todos os últimos trimestres, né, uma representatividade importante da parte de tecnologia, depois também, especificamente esse ano, né, uma priorização de toda a parte de reformas e remodelações, e também da vertente da expansão das lojas novas, né. Bom, pessoal, seriam esses os nossos comentários iniciais, e a partir de agora todo o time aqui presente está à disposição para responder as perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Túlio Osvaldo. Boa tarde a todos. Então, vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Só queria lembrar que para fazer pergunta é só clicar no ícone Q&A, que fica na parte inferior da tela, e escrever seu nome para entrar na fila, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa primeira pergunta. É do Rubem Couto, do Santander. Oi, Rubem, pode realizar sua pergunta, por favor? Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho duas. A primeira é bem rápido, vocês podem comentar um pouco sobre como está a performance de venda agora em julho, início de agosto, e se esse crescimento forte agora do segundo trimestre ele foi muito puxado pelo frio, enfim, só para entender se teve um efeito aqui de demanda reprimida ou se o ritmo de crescimento forte deve continuar aí nesse terceiro tri. E a segunda pergunta é se vocês podem falar um pouco mais sobre essa melhora do resultado da operação online, que acho que vocês destacaram no release. A gente deu aqui redução de custo logístico, de mídia online também, mas eu queria entender se é mais ganho de eficiência ou se tem só diluição por conta do canal tá crescendo. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes sobre isso, acho que seria legal. Obrigado. Bom, falando aqui, antes de passar a palavra aí para os demais colegas, julho, a gente observou aí uma pequena queda de fluxo, né, um mês em que não fez frio, né, uma queda de fluxo, embora a quantidade de itens por cupom se manteve, também um mês que a gente promoveu aí as liquidações, né, dos saldos e pontas de inverno. Agora, em agosto, a gente nota que o fluxo está voltando ao normal, né, com a campanha dos pais aí vindo dentro do plano, né? Agora, olhar aí para o trimestre não é fácil falar, ou seja, de previsões ainda nesse momento, né? Que ele sai do mês de julho, teve uma desaceleração no fluxo e uma retomada agora em agosto com a campanha de paz. Mas a gente segue aqui otimista, a gente ainda fecha um trimestre aí crescendo aí o top line. Não sei se o Hélio quer complementar alguma coisa, Hélio, e aí aproveita e você já discorre aí sobre os canais digitais. Okay. Acho que só complementando o que o Osvaldo colocou, né, também no mês de julho, né, esse efeito também da falta de frio e parte do que foi comprado no trimestre anterior, né, principalmente ali em abril e maio, a gente também fez uma mudança importante, né, dentro do reposicionamento que a gente vem fazendo. A gente, tradicionalmente no mês de julho, a gente tem um evento, né, que a gente chama de Moda Casa, e que sempre era muito ancorado em preços, né? E esse ano, a gente vem nessa esteira de mudança de posicionamento, a gente fez ele muito mais ancorado em produto e valor do que em preço, né? Isso tem, por outro lado, um ganho de margem, mas ele também mexe um pouco com os volumes totais vendidos. Mas isso está totalmente em linha com o que a gente vem fazendo de evolução da proposta de valor do CASA. Mas em julho a gente sentiu um pouquinho essa mudança e que a gente acredita que vem nessa esteira crescendo. O Dia dos Pais continua vindo bem, né, a gente tendo uma boa resposta
para os nossos produtos, principalmente da nova proposta comercial. E com relação à questão dos ganhos de eficiência no online, né, que você mencionou, realmente são ganhos estruturais, né? Então, a gente vem trimestre a trimestre ganhando eficiência em todos os recursos aportados para a venda online. Então, a gente está falando principalmente em fretes e estamos falando na mídia de performance, né? Então, a gente vem conseguindo ter ganhos a cada trimestre, então a gente consegue manter um bom ritmo de envio de mercadorias em tempos cada vez menores para os nossos clientes, né? Aqui, principalmente na região sudeste, com destaque para São Paulo, a gente já está fazendo mais de 40% das entregas acontecendo em até 2 dias, e ao mesmo tempo a gente segue numa redução de custo de frete, e toda a logística envolvida, a gente vem reduzindo em torno de 30% desse ano, e a gente vem também tendo o mesmo tipo de eficiência para toda a mídia envolvida, né? Então, a gente ganhando força nas mídias diretas, orgânicas, e reduzindo os valores investidos nas mídias de performance para fluxo pago, e buscando, ao mesmo tempo, mais eficiências nelas, né? Então, a gente vem numa esteira bastante forte para que a gente tenha uma relação equilibrada na venda do digital, né? Então, o cliente escolhendo fazer a compra, como o Oswaldo colocou no destaque, né? O nosso cliente digital sendo cada vez mais relevante, e, ao mesmo tempo, a gente buscando uma equação equilibrada dos custos envolvidos para esse cliente. Então, o ganho é consistente e vai se manter também nessa linha. Excelente, obrigado, pessoal. Obrigada, Rubem. A nossa próxima pergunta é da Maria Clara, analista sell-side do Itaú. Oi, Maria Clara, pode fazer sua pergunta, por favor? Pessoal, boa tarde. Obrigada por pegar a nossa pergunta. Na verdade, essa pergunta é um follow-up da pergunta do Rubem. Aqui do lado do Itaú, a gente queria entender qual é a magnitude desse ganho de margem, especialmente margem bruta da divisão do varejo, que deve ser sustentada daqui em diante, né? Vocês foram super vocais com relação à maior assertividade de coleção. Como que vocês têm esperado o comportamento dessa margem no curto prazo? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Maria Clara. Olha, uma parte desse ganho de margem no segundo TRI tem a ver com a boa, quer dizer, as temperaturas mais baixas, né, durante o período, e a boa performance da coleção de inverno, que ela naturalmente, né, tem uma margem bruta acima da média da margem bruta do estoque como um todo. Mas, apesar desse efeito sazonal, a gente acredita que vai seguir entregando ganhos de margem para os trimestres seguintes. Se o João aí quer complementar alguma coisa, João? Não, é isso, Oswaldo. Acho que já foi falado até na sua primeira fala, inclusive do Túlio, reforçou bastante isso. Sim, os nossos times têm-se comprometido muito e trabalhado bem nesta evolução da proposta de valor das nossas coleções, com um produto cada vez mais assertivo, uma melhor qualidade, seja de materiais, de vestibilidade, e inclusivamente também de maior variedade de produtos, e foi falado aqui também desta questão de trabalharmos cada vez mais um sourcing mais competitivo, mais robusto, mais consistente também. Isso obviamente tem grandes ganhos. Temos também trabalhado e focado muito na questão das clusterizações. Eu sempre digo que o país, o Brasil, não é, tem os diferentes gostos, os diferentes bolsos e os diferentes climas, não é? Então, com isso, e na vertente, porque nós estamos presentes nesta grande dimensão e nesta grande diversidade, temos trabalhado muito na clusterização das nossas coleções, e não só das coleções a nível de desenvolvimento, mas também na distribuição. E isso claramente traz ganhos significativos. E também destaco aqui os ganhos que temos tido, ou as eficiências que temos tido com a utilização de todo o nosso sistema de abastecimento, que já o fazemos por SKU e que estamos a implementar melhorias, obviamente que são constantes, principalmente nos nossos sistemas comerciais. Usando, obviamente, a tecnologia de dados, os Data Analytics, como também a melhoria de ferramentas que nós temos em casa. Isto, obviamente, para tomar melhores decisões sobre os destinos dos nossos estoques, como também otimizarmos melhor esses estoques. Então, com isso, temos reduzido rupturas em loja, temos tido reposições mais eficientes e também um maior equilíbrio do nosso sortimento e da nossa oferta entre CDs, porque
temos 3 CDs, 2 muito importantes, um aqui obviamente em São Paulo e outro em Natal e um em Manaus, que serve aí as lojas daquela região. Então, o nosso plano é sim, é entregar esta margem bruta, o nosso compromisso, um pouco acima de 2019, e é esse o nosso compromisso e é esse trabalho que temos feito. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, Clara. Bom, agora temos uma pergunta do Renan Sertório, analista do sell-side do Bradesco. Oi, Renan, tudo bem? Pode prosseguir, por favor. Tudo bom, boa tarde. Eu queria perguntar aqui sobre a queda do índice de cobertura da Midway. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor, qual que é o racional dessa queda? E também sobre a Casa Riachuelo, quando é que vocês estão vendo uma recuperação e como é que ela deve acontecer? Renan, é o Túlio aqui falando. Acho que aqui tem algumas vertentes, né? Essa questão do estoque de provisão da Midway, né? Acho que a mecânica cíclica, acho que eu tentei aqui explicar ao longo da apresentação, né? Mas a grosso modo, né, toda a parte de reversão que a gente fez ao longo de 2021, a gente está reconstruindo aí desde o final do ano passado e ao longo desse trimestre de 22, tá? E aqui tem 2 formas de olhar, né? Se a gente observar sobre a vertente da provisão até 180 dias, que a gente mostra ali no press release, né? A gente tem um estoque de provisão para toda a carteira até 180 dias de 6,8%. Como eu tenho o nível de inadimplência no cartão na ordem de 4,5%, né? A gente observa que os últimos trimestres ficou ali no eixo entre 4 e 4,5%. E como eu tenho o nível de inadimplência do empréstimo pessoal numa queda com uma inclinação acentuada desde junho de 21, né, saindo ali de 27 a 28 para 13, né, esse 6,8 é bastante adequado para o nível de perda projetado. Toda a nossa mecânica de provisão ela é realizada em relação às projeções de perdas futuras, e é dessa forma que a gente gerencia, inclusive realizando backtests nesse sentido. Tá? Então, acho que a estratégia de provisionamento vem nessa direção, né? E claro que só dentro de um contexto, né, onde nós temos, olhando por dentro, a operação do empréstimo pessoal bastante controlada, a operação do private label bastante controlada e uma pressão sendo muito trabalhada que está vindo essencialmente do cartão bandeira na vertente do spending off. Tá? Então, acho que esse é o cenário macro e a estratégia de provisionamento é essa que eu acabei de explicar. Acho que a gente pode... Bom, com relação aí ao modo da casa e complementando aí a fala do Hélio, né? Bom, o comportamento do cliente do modo da casa durante a pandemia, né? Lá, essa é uma categoria que cresceu 2 dígitos altos durante a pandemia, né? E claro que com a volta da mobilidade social, né? E pressionado pelo cenário macro e tendo que fazer escolhas, né, e prioridades, né, o cliente tem se voltado mais para o consumo das categorias, ou seja, de moda. Né? Mas a gente tem um desenho aqui, né, e além do que o Hélio falou, que para o 3º e 4º trimestre, né, haverá uma melhora gradual das vendas do Moda Casa e margem, né, em relação a base de 21 e 19, né, fruto das mudanças de mix, né, e do posicionamento da proposta de valor dessas categorias, né, que estamos promovendo, né, o processo aí de adequação é mais lento, porque a gente não tem o mesmo nível de reatividade que a gente tem na confecção, mas acho que ao longo desse 2º semestre aí a gente entra numa gradual melhora em relação aí aos melhores momentos do Moda Casa recentemente. Não sei se o João tem algo a complementar, João? Não, é isso, Osvaldo, ou seja, nós surfamos uma boa onda, nós, e o mercado surfou uma boa onda durante a pandemia. Obviamente agora houve esta alteração do comportamento do consumo, o homem deixou de vestir tanto a casa e o seu rendimento está obviamente destinado agora a outros itens, incluindo o vestuário, e por consequente nós estamos a ganhar também com isso.
E o que nós estamos de facto a fazer, e os times estão a fazer já, é trabalhar já no reposicionamento, como o Osvaldo falou, no reposicionamento da moda casa, principalmente com a melhoria da proposta de valor, muito com movimentação que também estamos a fazer no vestuário, ou seja, produtos de maior valor agregado, melhoria de margem, melhorias de matérias-primas, aumento e introdução de novas linhas de produto, nomeadamente não só na linha têxtil, como também em linhas de aromas, fragrâncias, estamos também aí com flores ornamentais, secas, enfim, estamos a rever toda essa estratégia e introduzir realmente produtos que de facto também façam a diferença e vão mais de acordo até com o momento atual e as necessidades do nosso cliente. Perfeito, muito obrigado. Obrigada, Renan. Bom, agora vamos passar para algumas perguntas que a gente recebeu aqui por chat. A primeira delas é do Carlos Herrera, analista sell-side da Condor, e está muito em linha com a pergunta do Renan, que ele fala sobre essa questão de PDD, né, e como a gente está vendo esse montante para o restante do ano. Por hoje que você já respondeu, vocês têm mais alguma coisa para adicionar? Mas, se não, Carlos, se você tiver qualquer outro ponto adicional que não tenha ficado claro com a resposta do Renan, nos envia, por favor. E aí, passando para a próxima, é do Rafael, ele é analista sell-side da EQI, ele fala o seguinte: parabéns pelos resultados. A margem bruta de mercadorias pode se manter no terceiro trimestre, mesmo com menor participação de itens de inverno? Acho que já acabamos de responder. Também já respondemos. Sim. É o mesmo. Então, claro, no outro patamar, mas melhores do que lá as bases de 2019. Esse é o desenho que temos aqui. A margem acima de 2019 ao longo do segundo semestre. Perfeito. Então, encerramos a sessão de perguntas e respostas. De agradecer a participação de todos vocês e colocar aqui o time de relações com investidores à disposição para qualquer dúvida adicional. Uma boa tarde a todos. Okay. Obrigado. Obrigado. Obrigado.